Aqui é o professor Alfredo e nessa aula agora nós vamos falar sobre as unificações italiana e alemã que ocorreram no século XIX. Tá? Como que se deu isso? Né? O processo de unificação italiano e alemão tem raízes comuns, né, e características comuns. Ou seja, o interesse da burguesia industrial em fazer a criação da unificação dos países, né, da criação desses países, o nacionalismo, que é o sentimento que eles usam, né, para fazer a unificação, e a formação de monarquias parlamentares. Né? O povo passa a sentir uma parte de nação, né? Ele luta por ela, mas não pelo rei ou governante. Né? Essa ideia seria do nacionalismo. Né? Vários povos europeus são separados em nações, em países, né? Mas não tinham nenhum país. Tá? No caso da Itália e da Alemanha, eles têm um grande passado. Né? A Itália tinha sido o Império Romano, colocava ainda, né, como característica sua as cidades comerciais da Europa medieval, né, que controlava o comércio durante a Baixa Idade Média, o Renascimento. Né? Então a Itália tinha um passado glorioso. Né? A Alemanha falava que seu passado glorioso era com o Sacro Império Romano Germânico. Né? E alguns ainda falavam, né, dos bárbaros que acabaram com o Império Romano. A unificação italiana. O nacionalismo cresce no século XIX, onde principalmente republicanos passam a fazer tentativas sem muito sucesso de revoltas, né? Que no caso foram a Revolução de 30, de 48, né? Que nós já vimos anteriormente, ou se você quiser, é só ir lá na aula de Revoluções Liberais que você vai achar isso. Tá? A liderança da unificação italiana é feita pelo reino de Piemonte, né? Onde nós temos o rei Vítor Manuel II, né? Que ele é auxiliado pelo conde de Cavour. Eles fazem um acordo militar secreto com a França, né, para a França ajudar a unificação da Itália. Né? E esse acordo ainda dá a cidade de Nice, né, para a França. Nice é onde nasceu o Garibaldi. Né? Ou seja, hoje o Garibaldi não seria italiano, ele seria francês. Eles fazem rápidos ataques contra os austríacos, né, dominando o norte da Itália. Né? Os ducados da Itália Central acabam se levantando, né, contra, né, e depois de um plebiscito eles se unem ao estado da Sardenha, né, que é o reino de Piemonte. Então o norte da Itália e o centro da Itália acabam meio que ficando juntos. Né? O Garibaldi participa do movimento da unificação da Itália com os chamados 1000 camisas vermelhas, né, ou os camisas vermelhas. O conde de Cavour manda ele para o sul da Itália para ele tomar o reino de Nápoles, né, que também já foi chamado de Reino das Duas Sicílias. Né? Claro que a ilha da Sicília só é uma só, né? Mas o sul da Itália, como é muito parecido com a ilha da Sicília, tem o mesmo tipo de relevo, clima, etc. Então eles chamavam de Reino das Duas Sicílias, né? Ou Reino de Nápoles. E o Garibaldi, com 1000 soldados, ele acaba tomando todo o sul da Itália. Né? As tropas sardas, né? As tropas da Sardenha, né? Tomam os estados pontífices, né? Exceto a cidade de Roma, né? Que era protegida pelas tropas francesas. Né? E acaba tendo um conflito de ideologia. O Garibaldi, no sul, tinha uma linha republicana. E o Cavour, no norte, tinha uma linha de monarquia parlamentar. Tá? Com a Guerra das Sete Semanas, que foi uma guerra da Áustria contra a Alemanha e da Áustria contra a Itália, né, os italianos, né, aliados da Prússia, tá, contra a Áustria, acabam anexando a cidade de Veneza, ou seja, quase completando todo o norte da Itália livre dos austríacos, né, exceto as cidades de Trento e a cidade de Trieste. Roma ainda era protegida pelos franceses. Né, então, deu outro impasse. Se no sul tinha republicanos, no norte tinha monarquista, no centro vai aparecer um pessoal chamado papista. Qual era a proposta do papismo? A proposta do papismo era a proposta de um Estado italiano sob o domínio da Igreja, que, claro, foi rejeitado, porque quem mais defendia isso era o Papa, óbvio, né? E ninguém gostou. Por quê? Porque republicano não gosta de monarquista, monarquista não gosta de republicano, mas ambos concordam com uma coisa: nenhum dos dois gostam do papismo. Tá? Então teve que acontecer a Guerra Franco-Prussiana, onde os franceses saem de Roma para lutar contra os alemães. Né? E essa saída deixaram o Papa sozinho. Então, por conta disso, as tropas do norte e do sul da Itália acabam invadindo Roma. O Papa, no desespero, tenta lançar uma excomunhão coletiva, né, dizendo que quem invadisse Roma estaria excomungado, e acabou não deu certo. Né? Em setembro de 1870, tropas italianas desfilam na nova capital, que era Roma. Né? E o Garibaldi acaba saudando, né, o novo rei da Itália, o Vítor Manuel II. Muitos republicanos ficaram bravos com o Garibaldi por conta disso, né? Dizendo: pô, Garibaldi, você é um traíra, né? Era republicano e agora está dizendo que é monarquista. Né? E o Garibaldi meio que respondeu assim: poxa, acabamos de fazer uma unificação e agora vai ter uma guerra civil. Né? Então a república mais cedo ou mais tarde chegará na Itália, né? Como realmente acabou chegando. A unificação alemã. Ela é diretamente ligada à italiana e vice-versa. Tá? Então ela ajudou diretamente ou indiretamente no processo italiano. Na verdade, muito mais a Itália dependente da Alemanha do que o contrário. Tá? O desejo de unificação já estava forte entre os alemães no século XIX, né, por conta do nacionalismo, né, ou seja, esse nacionalismo que veio com as tropas francesas. Né, tá? Então nós tivemos revoluções liberais, onde o nacionalismo alemão e os interesses econômicos desejavam uma independência e uma unificação. Né? No Congresso de Viena, a Alemanha era dividida.
né? Ela acabou sendo dividida. Desmancharam o tal do Sacro Império Romano Germânico, que na verdade quem desmanchou foi o Napoleão Bonaparte, né? E foi feita a tal da Confederação Germânica. Como é que funcionava essa Confederação Germânica? Todas as regiões da Alemanha estariam juntas nessa confederação, onde a presidência era da Áustria e a vice-presidência era da Prússia, e nunca podia mudar isso. Tá? Então, em 1834, foi feito o Deutsche Zollverein. O que quer dizer esse Deutsche Zollverein? Deutsche é alemão. Zollverein é a Liga das Alfândegas Alemãs, né? Ou seja, a União das Alfândegas Alemãs. Todas as alfândegas dos estados alemães, entre si, colocavam em preço mais baixo. E fora, o preço era mais alto. Preço o quê? Preço das tarifas alfandegárias. Tá? Só que a Áustria foi colocada de fora. Ela não gostou, começou a pressionar. Né? Essa eliminação de barreiras alfandegárias nos estados alemães passou a prejudicar os interesses austríacos. Por conta disso, a Áustria ia entrar numa guerra contra a Prússia. Só que a Prússia parou a disputa. Tá? Por quê? Por causa de uma guerra. Eles convenceram a Áustria a lutar junto com eles contra a Dinamarca, porque a Dinamarca tinha 2 territórios alemães na mão dela, né, o Schleswig e o Holstein. Né, claro, não sei falar alemão, mas é mais ou menos isso, né, Schleswig e Holstein, né, Schleswig e Holstein. Essa guerra durou 2 anos, né, e acabou que Áustria e Prússia venceram. E o que aconteceu? A Prússia ficou com os 2 territórios. Em vez de pegar um território para ela e entregar outro para a Áustria, não, ela ficou com os 2 territórios. Aí a Áustria não gostou, declarou guerra à Prússia. Aí em 7 semanas os prussianos derrotam os austríacos. Aí você vai me perguntar assim, ó, poxa, como é que em 7 semanas a Áustria foi derrotada, né, sendo que demoraram 2 anos para derrotar a Dinamarca? Bem, segundo conta, a explicação mais óbvia é que os prussianos lutaram contra a Dinamarca do jeito austríaco. Então eles sabem todos o lado forte e o lado fraco dos austríacos. Então isso facilitou na guerra contra a Áustria. Tá? Só que depois teve também a guerra contra a França. Né? A Alemanha virou uma potência industrial, a França ficou com ciúmes, né? Acabou tendo o que? Atrito entre eles. E esses atritos terminam com a Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha vence. Né? O Otto von Bismarck é o líder dos prussianos, né? Vira o primeiro-ministro. Né? Então, qual seria o final? O final disso tudo seria um confronto militar contra a França, que se viu ameaçada com a unificação da Alemanha, porque ela tinha virado uma potência. Né? Então a causa do confronto também foi dada desculpa, né? Seria a sucessão do trono espanhol, né? Porque o trono espanhol estava desocupado e ele foi oferecido a um nobre chamado Leopoldo. Né? E esse Leopoldo é da família Hohenzollern. Tá? O Leopoldo de Hohenzollern acaba pegando o quê? Acaba pegando o trono espanhol? Não, porque a França não deixou. Moral da história, então teve um conflito. E a vitória do conflito acaba sendo de quem? Da Alemanha. Tá? Então nós temos a unificação da Alemanha no Palácio de Versalhes, né, numa festa, enquanto Paris está sendo cercada pelos prussianos e bombardeada pelos prussianos. O que isso dá? Isso dá uma humilhação da França. E essa humilhação da França dá um problema muito grave. A França teve que pagar a dívida da guerra, e pagando a dívida da guerra, teve que ainda dar para a Alemanha os territórios da Alsácia e da Lorena. E tudo isso vai ser um motivo da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá para os exercícios.